O terror silencioso, o lado sombrio das mulheres vikings. Em 870 a.C., uma vila inglesa foi varrida pela fúria viking. O silêncio após o massacre era quebrado apenas pelo choro desesperado das mulheres deixadas para trás. Mas o pior ainda estava por vir. O que os guerreiros nórdicos reservavam para elas faria até os mais experientes sentirem o estômago revirar. Prepare-se, pois esta história, que historiadores tentaram enterrar por décadas, revelará 3 destinos inimagináveis para as mulheres cativas, cada um mais cruel que o anterior. E o mais chocante, não eram atos aleatórios, mas um sistema calculado que impulsionou a expansão viking por mais de 200 anos. Se você se fascina pelos segredos mais sombrios da história, inscreva-se agora. 90% de vocês assistem, mas não se inscrevem. O que estou prestes a mostrar mudará para sempre sua visão sobre os vikings. Imagine o ano de 793 d.C. Navios com cabeças de dragão surgem no horizonte. A era viking começou, aterrorizando costas da Irlanda a Constantinopla por 273 anos, mas a história que nos contaram, de guerreiros sedentos por ouro e glória, é incompleta. A verdadeira força motriz não era o tesouro, mas as pessoas, mulheres e crianças. A arqueologia moderna desenterrou uma verdade que os cronistas medievais mal ousavam registrar. Valas comuns em toda a Europa revelam padrões de violência que vão muito além das baixas de batalha. Não eram mortes aleatórias, mas operações organizadas com um propósito aterrador. A sociedade viking prosperava com trabalho escravo, os thralls, mas não escravos quaisquer. Eles visavam especificamente as esposas e filhas dos inimigos derrotados. Mulheres quebradas eram mais fáceis de controlar, e seu sofrimento enviava uma mensagem que ecoava por reinos. E o mais macabro, os vikings justificavam essas atrocidades com sua religião, criando rituais que transformavam a tortura em dever sagrado. Por séculos essa evidência esteve oculta. Cronistas cristãos, horrorizados, muitas vezes se recusavam a registrar os detalhes. Somente agora, com descobertas arqueológicas e fragmentos de sagas recém-traduzidos, estamos montando o quebra-cabeça desse pesadelo. E por que isso importa hoje? Essas práticas não foram apenas brutalidade viking, foram uma campanha de terror sistemática que moldou a paisagem política da Europa medieval. Cada vila que se rendia sem lutar, cada rei que pagava tributo em vez de combater, respondia à mesma reputação aterradora. O que exatamente os vikings faziam com essas mulheres? O primeiro método era tão brutal que tinha nome próprio, a Águia de Sangue. Só de pronunciar o nome, historiadores sentem arrepios. Imagine ser a esposa de um lorde inglês derrotado, seu marido jaz morto e você é arrastada perante o comandante viking, mas eles não a matam rapidamente. Anunciam que você foi escolhida para a Águia de Sangue e toda a tropa celebra. É aqui que o horror se desenrola. Segundo a crônica anglo-saxônica e os anais irlandeses, você é despida e forçada a deitar de bruços. Com precisão cirúrgica, seax, a adaga viking, corta sua coluna. E o mais terrível, você permanece viva durante todo o processo. Suas costelas são quebradas uma a uma, puxadas para fora como asas. Em seguida, eles alcançam sua cavidade torácica e extraem seus pulmões, espalhando-os nas suas costas como penas ensanguentadas. A vítima permanece consciente na maior parte do tempo, pois evitam artérias principais. A crônica da abadia de Saint-Denis descreve gritos que duravam até 20 minutos. Mas espere, piora. Não era apenas tortura para entretenimento. Os vikings acreditavam que esse ritual enviava a alma da vítima diretamente para Odin, como mensageira. Transformavam seres humanos em carteiros divinos através de agonia inimaginável. O relato mais detalhado vem dos anais irlandeses, descrevendo o ataque a Cork em 845 d.C.
realizaram a Águia de Sangue em exatas 17 mulheres, todas esposas de nobres locais que resistiram, e o mais arrepiante, obrigaram as outras cativas a assistir, sabendo que seriam as próximas se não cooperassem. A evidência arqueológica corrobora. Escavações em Repton, Inglaterra, revelaram restos mortais com exatamente esse padrão de danos nas costelas. Os ossos contam uma história de tortura ritual sistemática que combina perfeitamente com os relatos escritos. Mas o que ninguém te conta é que a Águia de Sangue nem sequer era o pior destino. Enquanto algumas morriam em sacrifício ritual, outras enfrentavam algo que tornaria a morte um alívio. Não saía ainda, pois o que vou revelar a seguir explica por que os saques vikings se tornaram tão lucrativos a ponto de não poderem parar. Os gritos das cerimônias da Águia de Sangue serviam a outro propósito: marketing. Imagine Dublin, 841 d.C. Não é apenas um mercado qualquer, é o maior mercado de escravos da Europa medieval, inteiramente gerido por vikings. Mas estes não são escravos comuns. Caminhe pelas barracas e notará algo perturbador. Quase todas as pessoas à venda são mulheres ou crianças. Eis o porquê. Os vikings descobriram algo mais lucrativo que ouro. Uma mulher inglesa ou irlandesa saudável podia ser vendida por 12 onças de prata, equivalente a cerca de 15.000 reais hoje. Uma criança, ainda mais valiosa, pois podia ser treinada desde o início. Mas o que torna isso verdadeiramente retorcido? Eles visavam especificamente as esposas de guerreiros derrotados, pois o sofrimento delas era o produto. Mulheres quebradas vendiam por preços mais altos, pois os compradores sabiam que não resistiriam ou tentariam escapar. A evidência é avassaladora. Escavações arqueológicas em Dublin revelaram coleiras de escravos, grilhões e estruturas de habitação, projetadas para abrigar milhares de cativas. Inscrições rúnicas da época literalmente anunciavam estoque fresco da Irlanda e mulheres de nascimento nobre disponíveis. Ibn Fadlan, um diplomata árabe que testemunhou mercados de escravos vikings em primeira mão, escreveu: "Nunca vi pessoas com corpos mais perfeitos, mas tratam seus cativos como gado. As mulheres são marcadas a ferro no pescoço e vendidas como gado." E não era apenas Dublin. Cada grande assentamento viking possuía mercados de escravos. York, Kiev, Novgorod, Hedeby criaram uma rede industrial que processava o sofrimento humano em larga escala. Estimativas conservadoras sugerem que escravizaram mais de 500.000 pessoas durante a era viking, a maioria mulheres e crianças de comunidades derrotadas. Mas a parte que vai te deixar enjoado: eles transformaram o trauma em um ponto de venda. Mercadores quebravam psicologicamente as mulheres antes de vendê-las, sabendo que escravas traumatizadas eram menos propensas a se rebelar. Tinham técnicas para isso: separar mães de filhos, forçá-las a assistir outras cativas sendo torturadas e pior. Os anais de Outher registram um detalhe particularmente horrível: comerciantes de escravos vikings marcavam o rosto das mulheres com o nome do marido anterior, literalmente marcando-as como viúvas dos derrotados para justificar preços mais altos. No entanto, mesmo essa escravidão sistemática não era o destino mais cruel que aguardava as mulheres cativas, pois em certas épocas do ano, os vikings precisavam de mais do que escravos, precisavam de sacrifícios. E o que faziam com essas mulheres em nome de seus deuses faz tudo o que discutimos parecer misericordioso. A cada 9 anos, os gritos recomeçavam, mas desta vez não vinham dos mercados de escravos, vinham do local mais sagrado de toda a cultura viking. Bem-vindo a Gamla Uppsala, Suécia. O que você vê são os restos do centro religioso mais importante do mundo nórdico. E segundo a crônica de Adam de Bremen do século XI, é aqui que os vikings cometiam seus atos mais horríveis, tudo em nome de seus deuses. Imagine, você é uma mulher cativa que sobreviveu à Águia de Sangue
e escapou dos mercados de escravos. Acha que o pior ficou para trás. Então, eles anunciam que você foi escolhida para o grande festival, e seu sangue gela. Eis o que Ibn Fadlan testemunhou em primeira mão. Durante sua missão diplomática aos vikings em 922 d.C., seu relato é tão detalhado e perturbador que historiadores debateram por décadas se deveriam traduzi-lo completamente. Eles selecionavam as mulheres cativas mais belas para o ritual, vestiam-nas com roupas finas e joias, e depois as faziam beber uma poção narcótica que as mantinha conscientes, mas dóceis. Mas essa é apenas a preparação. O que acontece a seguir desafia a compreensão humana. As mulheres eram levadas perante a multidão reunida. Às vezes milhares de vikings se reuniam para o festival. Diziam a elas que se tornariam godwives, esposas dos deuses, e se juntariam a Odin em Valhalla. Então, uma a uma, eram estranguladas com cordas de seda enquanto a multidão entoava orações. Mas é aqui que se torna verdadeiramente bárbaro. Eles não paravam na estrangulação. Evidências arqueológicas de locais de sacrifício mostram claros sinais de mutilação post-mortem. Os corpos das mulheres eram deliberadamente desmembrados e arranjados em padrões específicos, como oferendas a diferentes deuses. A crônica de Adam de Bremen descreve o rescaldo. Os terrenos do templo estavam repletos de corpos humanos e animais. O fedor era tão avassalador que os visitantes vomitavam a 1 quilômetro de distância. Escavações modernas em Gamla Uppsala confirmaram esses relatos. Arqueólogos descobriram valas comuns contendo os restos mortais de centenas de mulheres, todas mostrando sinais de estrangulamento ritual e desmembramento. A datação por radiocarbono coloca essas mortes nos exatos períodos em que os festivais foram registrados. Mas a parte que revela a verdadeira dimensão desse horror não eram apenas locais de sacrifício. Locais semelhantes foram descobertos em toda a Escandinávia. Slagelse na Dinamarca, Trelleborg na Suécia, até mesmo na Islândia. Criaram uma rede inteira de assassinato sagrado. O detalhe mais arrepiante: eles se convenciam de que isso era misericórdia. As mulheres eram informadas de que estavam sendo honradas, que suas mortes garantiriam vitórias vikings em batalha. Mas a descoberta mais horrível ainda estava por vir. Escondida em um fiord norueguês, arqueólogos encontraram evidências de uma prática tão perturbadora que mudou tudo o que sabíamos sobre a brutalidade viking. Em 1940, arqueólogos fizeram uma descoberta que os assombraria por décadas. Enterrado em um fiord norueguês estava o navio Oseberg, um dos mais magníficos sítios de sepultamento viking já encontrados. Mas escondida sob os tesouros, havia evidência de algo indescritível. A princípio pensaram ter encontrado um típico sepultamento nobre, uma poderosa mulher viking repousando com seus bens terrenos. Mas ao examinarem os restos mortais mais cuidadosamente, perceberam que não estavam olhando para um corpo, estavam olhando para dois. O segundo esqueleto contava uma história que fez arqueólogos experientes questionarem tudo o que pensavam saber sobre a cultura viking. Esta mulher não morrera pacificamente, ela fora enterrada viva. É assim que eles souberam. Seus braços estavam em posição defensiva, dedos crispados e dobrados como se ela tentasse empurrar algo pesado acima dela. Amostras de solo de seus pulmões confirmaram que ela sufocara lentamente, inalando terra e detritos, enquanto a câmara funerária era selada. Mas este não era um assassinato aleatório. Era uma cerimônia chamada enterro de acompanhamento, e estava acontecendo em todo o mundo viking. A prática era simples e horrível. Quando um viking proeminente morria, selecionavam mulheres cativas, geralmente esposas de inimigos derrotados, para acompanhá-lo na vida após a morte. Mas essas mulheres não eram mortas primeiro. Eram drogadas para mantê-las dóceis, depois seladas vivas na câmara funerária. Evidências arqueológicas de mais de 200 sítios semelhantes em toda a Escandinávia revelam a natureza sistemática dessa prática.
Em Birka, na Suécia, encontraram câmaras funerárias contendo até 6 mulheres enterradas com um único senhor viking. A posição de seus restos mortais conta a mesma história. Tentativas desesperadas de escapar enquanto sufocavam lentamente. O sepultamento do navio Gokstad, na Noruega, continha 3 mulheres e 2 crianças, todas mostrando sinais de terem sido enterradas vivas. A datação por radiocarbono confirma que morreram exatamente ao mesmo tempo que o ocupante principal. Impossível, a menos que tenham sido deliberadamente mortas durante a cerimônia de sepultamento. Mas o que torna essa prática especialmente retorcida não era apenas sobre a morte, era sobre a posse estendendo-se além da tumba. Essas mulheres estavam essencialmente sendo reivindicadas como propriedade eterna, forçadas a servir seus captores mesmo na morte. A prática era tão difundida que influenciou a estratégia militar viking. Sabendo que a derrota significava não apenas a morte, mas a escravidão eterna para suas esposas, os comandantes inimigos tornaram-se mais propensos a se render ou pagar tributo em vez de lutar. Essa campanha de terror funcionou tão eficazmente que, no século X, os vikings coletavam tributos de reinos em toda a Europa sem sequer desembarcar tropas. A mera ameaça do que faziam às mulheres cativas era suficiente para garantir a conformidade. A prática só terminou com a cristianização, pois a nova religião proibia o sacrifício humano. Mas até então, o dano estava feito. Por mais de 200 anos, a brutalização sistemática de mulheres impulsionou a expansão mais bem-sucedida da história da Europa medieval. Então, aí está. A verdade horrível sobre o que os vikings fizeram com as esposas dos guerreiros derrotados. A cerimônia da águia de sangue, os mercados de escravos industriais, o sacrifício ritual e os enterros de acompanhamento não foram incidentes isolados de crueldade. Foram táticas de terror calculadas que construíram um império sobre o sofrimento humano. Mas o que deveria realmente te perturbar? Ainda estamos descobrindo novas evidências dessas práticas. No ano passado, arqueólogos na Dinamarca descobriram outro sítio de sepultamento em massa. O radar de penetração no solo sugere que há centenas mais, esperando para serem encontrados em toda a Escandinávia. Cada nova descoberta adiciona mais um capítulo a essa história sombria, revelando quão sistemáticas e generalizadas eram essas atrocidades. Isso levanta uma questão desconfortável. Que outras culturas heróicas na história construíram seu sucesso sobre brutalidade sistemática que escolhemos romantizar ou ignorar? Se você achou isso tão perturbador e fascinante quanto eu, certifique-se de estar inscrito, pois na próxima semana investigaremos outro grupo de guerreiros nobres cujas práticas reais chocariam você, os Cavaleiros Templários, e o que eles realmente fizeram durante as Cruzadas. Que outros heróis históricos você acha que deveríamos investigar? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Jimbo Azinutu, o terror silencioso. O lado sombrio das mulheres vikings. Em 865 d.C., uma vila inglesa foi varrida pela fúria viking. O silêncio após o massacre era quebrado apenas pelo choro desesperado das mulheres deixadas para trás. Mas o pior ainda estava por vir. O que os guerreiros nórdicos reservavam para elas faria até os mais experientes sentirem o estômago revirar. Prepare-se, pois esta história, que historiadores tentaram enterrar por décadas, revelará 3 destinos inimagináveis para as mulheres cativas, cada um mais cruel que o anterior. E o mais chocante, não eram atos aleatórios, mas um sistema calculado que impulsionou a expansão viking por mais de 200 anos. Se você se fascina pelos segredos mais sombrios da história, inscreva-se agora. 90% de vocês assistem, mas não se inscrevem. O que estou prestes a mostrar mudará para sempre sua visão sobre os vikings. Imagine o ano de 793 d.C. Navios com cabeças de dragão surgem no horizonte. A era viking começou, aterrorizando costas da Irlanda a Constantinopla por 273 anos.
mas a história que nos contaram, de guerreiros sedentos por ouro e glória, é incompleta. A verdadeira força motriz não era o tesouro, mas as pessoas, mulheres e crianças. A arqueologia moderna desenterrou uma verdade que os cronistas medievais mal ousavam registrar. Valas comuns em toda a Europa revelam padrões de violência que vão muito além das baixas de batalha. Não eram mortes aleatórias, mas operações organizadas com um propósito aterrador. A sociedade viking prosperava com trabalho escravo, os thralls, mas não escravos quaisquer. Eles visavam especificamente as esposas e filhas dos inimigos derrotados. Mulheres quebradas eram mais fáceis de controlar, e seu sofrimento enviava uma mensagem que ecoava por reinos. E o mais macabro, os vikings justificavam essas atrocidades com sua religião, criando rituais que transformavam a tortura em dever sagrado. Por séculos essa evidência esteve oculta. Cronistas cristãos horrorizados muitas vezes se recusavam a registrar os detalhes. Somente agora, com descobertas arqueológicas e fragmentos de sagas recém-traduzidos, estamos montando o quebra-cabeça desse pesadelo. E por que isso importa hoje? Essas práticas não foram apenas brutalidade viking, foram uma campanha de terror sistemática que moldou a paisagem política da Europa medieval. Cada vila que se rendia sem lutar, cada rei que pagava tributo em vez de combater, respondia à mesma reputação aterradora. O que exatamente os vikings faziam com essas mulheres? O primeiro método era tão brutal que tinha nome próprio, a Águia de Sangue. Só de pronunciar o nome, historiadores sentem arrepios. Imagine ser a esposa de um lorde inglês derrotado, seu marido jaz morto, e você é arrastada perante o comandante viking. Mas eles não a matam rapidamente. Anunciam que você foi escolhida para a Águia de Sangue, e toda a tropa celebra. É aqui que o horror se desenrola. Segundo a crônica anglo-saxônica e os anais irlandeses, você é despida e forçada a deitar de bruços. Com precisão cirúrgica, um ceás, a adaga viking, corta sua coluna. E o mais terrível, você permanece viva durante todo o processo. Suas costelas são quebradas uma a uma, puxadas para fora como asas. Em seguida, eles alcançam sua cavidade torácica e extraem seus pulmões, espalhando-os nas suas costas como penas ensanguentadas. A vítima permanece consciente na maior parte do tempo, pois evitam artérias principais. A crônica da abadia de Saint-Denis descreve gritos que duravam até 20 minutos. Mas espere, piora. Não era apenas tortura para entretenimento. Os vikings acreditavam que esse ritual enviava a alma da vítima diretamente para Odin como mensageira. Transformavam seres humanos em carteiros divinos através de agonia inimaginável. O relato mais detalhado vem dos anais irlandeses, descrevendo o ataque a Cork em 845 d.C. Realizaram a Águia de Sangue em exatas 17 mulheres, todas esposas de nobres locais que resistiram. E o mais arrepiante, obrigaram as outras cativas a assistir, sabendo que seriam as próximas se não cooperassem. A evidência arqueológica corrobora. Escavações em Repton, Inglaterra, revelaram restos mortais com exatamente esse padrão de danos nas costelas. Os ossos contam uma história de tortura ritual sistemática que combina perfeitamente com os relatos escritos. Mas o que ninguém te conta é que a Águia de Sangue nem sequer era o pior destino. Enquanto algumas morriam em sacrifício ritual, outras enfrentavam algo que tornaria a morte um alívio. Não saia ainda, pois o que vou revelar a seguir explica por que os saques vikings se tornaram tão lucrativos a ponto de não poderem parar. Os gritos das cerimônias da Águia de Sangue serviam a outro propósito: marketing. Imagine Dublin, 841 d.C. Não é apenas um mercado qualquer, é o maior mercado de escravos da Europa medieval, inteiramente gerido por vikings. Mas estes não são escravos comuns. Caminhe pelas barracas e notará algo perturbador. Quase todas as pessoas à venda são mulheres ou crianças.
Eis o porquê. Os vikings descobriram algo mais lucrativo que ouro. Uma mulher inglesa ou irlandesa saudável podia ser vendida por 12 onças de prata, equivalente a cerca de 15.000 dreados hoje. Uma criança ainda mais valiosa, pois podia ser treinada desde o início. Mas o que torna isso verdadeiramente retorcido? Eles visavam especificamente as esposas de guerreiros derrotados, pois o sofrimento delas era o produto. Mulheres quebradas vendiam por preços mais altos, pois os compradores sabiam que não resistiriam ou tentariam escapar. A evidência é avassaladora. Escavações arqueológicas em Dublin revelaram coleiras de escravos, grilhões e estruturas de habitação projetadas para abrigar milhares de cativas. Inscrições rúnicas da época literalmente anunciavam estoque fresco da Irlanda e mulheres de nascimento nobre disponíveis. Ibn Fadlan, um diplomata árabe que testemunhou mercados de escravos vikings em primeira mão, escreveu: "Nunca vi pessoas com corpos mais perfeitos, mas tratam seus cativos como gado. As mulheres são marcadas a ferro no pescoço e vendidas como gado." E não era apenas Dublin. Cada grande assentamento viking possuía mercados de escravos. York, Kiev, Novgorod, Hedeby. Criaram uma rede industrial que processava o sofrimento humano em larga escala. Estimativas conservadoras sugerem que escravizaram mais de 500.000 pessoas durante a era viking, a maioria mulheres e crianças de comunidades derrotadas. Mas a parte que vai te deixar enjoado: eles transformaram o trauma em um ponto de venda. Mercadores quebravam psicologicamente as mulheres antes de vendê-las, sabendo que escravas traumatizadas eram menos propensas a se rebelar. Tinham técnicas para isso: separar mães de filhos, forçá-las a assistir outras cativas sendo torturadas e pior. Os anais de Outher registram um detalhe particularmente horrível. Comerciantes de escravos vikings marcavam o rosto das mulheres com o nome do marido anterior, literalmente marcando-as como viúvas dos derrotados, para justificar preços mais altos. No entanto, mesmo essa escravidão sistemática não era o destino mais cruel que aguardava as mulheres cativas, pois em certas épocas do ano, os vikings precisavam de mais do que escravos, precisavam de sacrifícios. E o que faziam com essas mulheres em nome de seus deuses faz tudo o que discutimos parecer misericordioso. A cada 9 anos os gritos recomeçavam, mas desta vez não vinham dos mercados de escravos, vinham do local mais sagrado de toda a cultura viking. Bem-vindo a Gamla Uppsala, Suécia. O que você vê são os restos do centro religioso mais importante do mundo nórdico. E segundo a crônica de Adam de Bremen do século XI, é aqui que os vikings cometiam seus atos mais horríveis, tudo em nome de seus deuses. Imagine, você é uma mulher cativa que sobreviveu à águia de sangue e escapou dos mercados de escravos. Acha que o pior ficou para trás. Então eles anunciam que você foi escolhida para o grande festival, e seu sangue gela. Eis o que Ibn Fadlan testemunhou em primeira mão, durante sua missão diplomática aos vikings em 922 d.C. Seu relato é tão detalhado e perturbador que historiadores debateram por décadas se deveriam traduzi-lo completamente. Eles selecionavam as mulheres cativas mais belas para o ritual, vestiam-nas com roupas finas e joias, e depois as faziam beber uma poção narcótica que as mantinha conscientes, mas dóceis. Mas essa é apenas a preparação. O que acontece a seguir desafia a compreensão humana. As mulheres eram levadas perante a multidão reunida. Às vezes milhares de vikings se reuniam para o festival. Diziam a elas que se tornariam godwives, esposas dos deuses, e se juntariam a Odin em Valhalla. Então, uma a uma, eram estranguladas com cordas de seda enquanto a multidão entoava orações. Mas é aqui que se torna verdadeiramente bárbaro. Eles não paravam na estrangulação. Evidências arqueológicas de locais de sacrifício mostram claros sinais de mutilação post-mortem. Os corpos das mulheres eram deliberadamente desmembrados e arranjados em padrões específicos,
como oferendas a diferentes deuses. A crônica de Adam de Bremen descreve o rescaldo. Os terrenos do templo estavam repletos de corpos humanos e animais. O fedor era tão avassalador que os visitantes vomitavam a 1 quilômetro de distância. Escavações modernas em Gamla Uppsala confirmaram esses relatos. Arqueólogos descobriram valas comuns contendo os restos mortais de centenas de mulheres, todas mostrando sinais de estrangulamento ritual e desmembramento. A datação por radiocarbono coloca essas mortes nos exatos períodos em que os festivais foram registrados. Mas a parte que revela a verdadeira dimensão desse horror não eram apenas locais de sacrifício. Locais semelhantes foram descobertos em toda a Escandinávia, Slagelse na Dinamarca, Trelleborg na Suécia, até mesmo na Islândia. Criaram uma rede inteira de assassinato sagrado. O detalhe mais arrepiante: eles se convenciam de que isso era misericórdia. As mulheres eram informadas de que estavam sendo honradas, que suas mortes garantiriam vitórias vikings em batalha. Mas a descoberta mais horrível ainda estava por vir. Escondida em um fiord norueguês, arqueólogos encontraram evidências de uma prática tão perturbadora que mudou tudo o que sabíamos sobre a brutalidade viking. Em 1940, arqueólogos fizeram uma descoberta que os assombraria por décadas. Enterrado em um fiord norueguês estava o navio Osberg, um dos mais magníficos sítios de sepultamento viking já encontrados. Mas escondida sob os tesouros, havia evidência de algo indescritível. A princípio, pensaram ter encontrado um típico sepultamento nobre, uma poderosa mulher viking repousando com seus bens terrenos, mas ao examinarem os restos mortais mais cuidadosamente, perceberam que não estavam olhando para um corpo, estavam olhando para dois. O segundo esqueleto contava uma história que fez arqueólogos experientes questionarem tudo o que pensavam saber sobre a cultura viking. Esta mulher não morrera pacificamente, ela fora enterrada viva. É assim que eles souberam. Seus braços estavam em posição defensiva, dedos crispados e dobrados como se ela tentasse empurrar algo pesado acima dela. Amostras de solo de seus pulmões confirmaram que ela sufocara lentamente, inalando terra e detritos enquanto a câmara funerária era selada. Mas este não era um assassinato aleatório, era uma cerimônia chamada enterro de acompanhamento, e estava acontecendo em todo o mundo viking. A prática era simples e horrível. Quando um viking proeminente morria, selecionavam mulheres cativas, geralmente esposas de inimigos derrotados, para acompanhá-lo na vida após a morte. Mas essas mulheres não eram mortas primeiro, eram drogadas para mantê-las dóceis, depois seladas vivas na câmara funerária. Evidências arqueológicas de mais de 200 sítios semelhantes em toda a Escandinávia revelam a natureza sistemática dessa prática. Em Birka, na Suécia, encontraram câmaras funerárias contendo até 6 mulheres enterradas com um único senhor viking. A posição de seus restos mortais conta a mesma história. Tentativas desesperadas de escapar enquanto sufocavam lentamente. O sepultamento do navio Gokstad, na Noruega, continha 3 mulheres e 2 crianças, todas mostrando sinais de terem sido enterradas vivas. A datação por radiocarbono confirma que morreram exatamente ao mesmo tempo que o ocupante principal. Impossível, a menos que tenham sido deliberadamente mortas durante a cerimônia de sepultamento. Mas o que torna essa prática especialmente retorcida não era apenas sobre a morte, era sobre a posse estendendo-se além da tumba. Essas mulheres estavam essencialmente sendo reivindicadas como propriedade eterna, forçadas a servir seus captores mesmo na morte. A prática era tão difundida que influenciou a estratégia militar viking, sabendo que a derrota significava não apenas a morte, mas a escravidão eterna para suas esposas. Os comandantes inimigos tornaram-se mais propensos a se render ou pagar tributo em vez de lutar. Essa campanha de terror funcionou tão eficazmente que, no século X, os vikings coletavam tributos de reinos em toda a Europa, sem sequer desembarcar tropas.
A mera ameaça do que faziam as mulheres cativas era suficiente para garantir a conformidade. A prática só terminou com a cristianização, pois a nova religião proibia o sacrifício humano, mas até então o dano estava feito. Por mais de 200 anos, a brutalização sistemática de mulheres impulsionou a expansão mais bem-sucedida da história da Europa medieval. Então aí está a verdade horrível sobre o que os vikings fizeram com as esposas dos guerreiros derrotados. A cerimônia da águia de sangue, os mercados de escravos industriais, o sacrifício ritual e os enterros de acompanhamento não foram incidentes isolados de crueldade, foram táticas de terror calculadas que construíram um império sobre o sofrimento humano. Mas o que deveria realmente te perturbar? Ainda estamos descobrindo novas evidências dessas práticas. No ano passado, arqueólogos na Dinamarca descobriram outro sítio de sepultamento em massa. O radar de penetração no solo sugere que há centenas mais esperando para serem encontrados em toda a Escandinávia. Cada nova descoberta adiciona mais um capítulo a essa história sombria, revelando quão sistemáticas e generalizadas eram essas atrocidades. Isso levanta uma questão desconfortável. Que outras culturas heróicas na história construíram seu sucesso sobre brutalidade sistemática que escolhemos romantizar ou ignorar? Se você achou isso tão perturbador e fascinante quanto eu, certifique-se de estar inscrito, pois na próxima semana investigaremos outro grupo de guerreiros nobres cujas práticas reais chocariam você, os Cavaleiros Templários, e o que eles realmente fizeram durante as Cruzadas. Que outros heróis históricos você acha que deveríamos investigar? Deixe-me saber nos comentários abaixo.